Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, o tema já está aí para vocês, tá? Vocês acompanham o vídeo pelo YouTube, basta vocês entrarem no Facebook e lá vocês encontram no grupo Alunos do Carbonel o tema, que é uma proposta estilo FUVEST. Nessa proposta vocês vão encontrar duas imagens. A primeira é uma foto muito famosa da entrada do campo de concentração de Auschwitz, escrito o trabalho Liberta. E depois a segunda imagem é de um ensaio fotográfico em que nós temos assim, várias pessoas socialmente excluídas. A maior parte são moradores de rua. É uma foto de uma menina. Ela tem uma pose clássica, né? uma imagem assim, ela parece uma medusa, e um rosto apavorado, assim, uma expressão de angústia. Essas duas imagens nos fazem pensar no mundo no qual nós vivemos e nas questões que nós preferimos silenciar. Nós preferimos não pensar nessas questões. Nós não ignoramos que elas existam, mas preferimos fingir que não é conosco. E preferimos muitas vezes compreender que essas pessoas fazem parte desse mundo porque elas não querem trabalhar, porque elas são assim, porque elas são diferentes de nós, ou enfim. Vocês vão entender por que eu coloquei essas duas imagens na proposta. E o terceiro texto da coletânea, porque cada imagem conta como um texto. Então, o texto 1, o texto 2, o texto 3 é um texto do Eduardo Parra, falando como o sociólogo, o filósofo, na verdade, Slavoj Zizek, como que ele compreende o conceito de ideologia. Então, para Zizek, a ideologia é uma forma de percepção da realidade. Então é como se ela fosse um invólucro vazio, como se ela fosse uma moldura na qual eu vou enquadrar aquela percepção da realidade que me interessa, tá? Então eu lembro daquele trechinho do Cazuza, né? Ideologia, eu quero uma para viver. Quer dizer, no fundo, eu quero uma ideologia que faça com que os meus sonhos, com que os meus anseios, com que os meus desejos caibam na minha percepção de mundo. Eu preciso disso, tá? E muitas vezes é a ideologia que me faz ignorar certas verdades do mundo. É melhor ignorar essas verdades ou percebê-las de maneira diferente do que elas realmente são, a compreendê-las da maneira correta, tá? O segundo conceito de ideologia para Zizek é a ideologia no sentido material, no sentido a ideologia como uma ferramenta, como um aparelho ideológico, realmente. São as maneiras como o Estado, principalmente o Estado, mas hoje não só, conseguem moldar os nossos próprios valores ideológicos. E aí ele fala também na ideologia como autodispersão, que é a noção da ideologia que nos faz perceber que certos valores, eles são relevantes, mas eles são de pouco alcance, ou o contrário, eles são de amplo alcance, mas eles são pouco relevantes, tá? Aí, a partir desses textos, então, a gente tinha que construir a nossa argumentação em torno de um determinado ponto de vista. Eu convido vocês a pensar da seguinte maneira. Aliás, o tema, a frase tema, ela vinha antecedida de uma reflexão. Então, essa reflexão diz algo mais ou menos assim: nós vivemos um mundo no qual ainda persistem certas maneiras de opressão, como a desigualdade, como o sofrimento humano, e que nós toleramos isso, né? Nós suportamos passar por tudo isso em razão
de uma série de apagamentos e de silenciamentos que são de ordem ideológica, são claramente de ordem ideológica. A gente tem uma tradição humanista, né, desde o final do século XIX, adentrando o século XX, para mostrar como isso é a parte de um processo ideológico de, assim, vamos dizer assim, de aceitação daquilo com que nós não podemos lidar, tá? Então, eu vou citar o caso de Canudos. É mais fácil a gente, por exemplo, entender isso lá atrás, tá? Lá no início do século XX, final do século XIX. É mais fácil para aquela sociedade burguesa, carioca, entender Canudos como um bando de gente louca, fanática, criminosa, tá? Agindo de maneira aleatória, sem compromisso com o bem-estar da sociedade como um todo, a aceitar que eles eram pessoas humildes, cansadas de serem exploradas e oprimidas. Então se consagra uma certa visão, tá? Aí eu proponho, nesse tema, que a gente reflita o ser humano e a percepção da realidade. Se você parar para pensar um pouco, sob diversos pontos de vista, a gente prefere perceber a realidade da maneira que nos é mais confortável, tá? Vou dar um exemplo bem atual. Eu, Thiago, acho abominável qualquer ato terrorista. Ao mesmo tempo, eu me pego pensando, o que é um terrorista? Tá? Eu não sei se você que está me assistindo viu a imagem essa semana de um terrorista turco matando o embaixador da Rússia na Turquia. Um rapaz jovem, provavelmente mais jovem que eu, que se a gente encontrasse na rua, ele pareceria absolutamente normal, mas eis que ele tira uma arma e atira numa pessoa, né? Dispara numa pessoa. Então, o que leva um indivíduo a agir assim? Eu posso aceitar, eu posso perceber essa realidade, eu posso ler essa realidade pensando da seguinte maneira: ele é um homem mau, ele nasceu mal, ou ele se deixou deturpar por valores maus, e com isso ele se torna uma espécie de monstro que tem que ser eliminado a todo custo. Mas não seria isso uma maneira de eu, um homem ocidental, de uma sociedade profundamente americanizada, pautada por valores do capitalismo e do consumismo, valores que oprimem os interesses daquele indivíduo, do grupo ao qual aquele indivíduo pertence, inclusive pelos meus valores religiosos, não porque eu tenha religião, mas porque nós vivemos num mundo mergulhado em religião. Ou seja, eu não sou praticante de religião nenhuma, mas eu fui criado num mundo cristão. Eu reflito valores cristãos. Então não é mais fácil eu aceitar que ele é uma espécie de fanático religioso, maluco, e portanto totalmente equivocado, e que tudo que ele pensa não tem o menor valor, não tem a menor significância, a aceitar que alguma coisa no meu modo de vida, que alguma coisa no modo de vida do mundo do qual eu faço parte está errada, e que se choca com o mundo dele e que provoca essa reação. Percebe o ponto que eu quero chegar? Então, como que você vê, como que, na sua opinião, os nossos valores ideológicos, eles constroem uma percepção da realidade confortável para nós? Eu iria por esse caminho, tá? A partir daí, você vai entender que é um tema mais abstrato,
que pode vir para um plano concreto, mas ele tem que ser discutido no campo das abstrações, ok? Então é isso, pessoal. Eu vou desejar Feliz Natal para vocês, que agora eu vou, né, entrar num pequeno recesso, mas na segunda-feira, dia 26, estarei de volta com mais comentários e aguardo as redações de vocês, espero ajudá-los o máximo que eu puder, ok? Então é isso, boas festas para vocês, descansem e até a próxima.